Moçada, o seguinte, qual que é a nossa pretensão aqui? É, de forma bem objetiva, trazer uma síntese do procedimento comum. Tem um quadro aqui, esse quadro está não muito bem visualizável, né? Você pode deixar, vou deixar em tela cheia, talvez te ajude um pouco. Mas eu vou deixar também na descrição aqui para vocês poderem fazer download desse material gratuitamente, vai facilitar para você ir acompanhando aí do lado. Qualquer coisa, dá um pausezinho rápido, corre ali, pega e volta para cá. Fato é que eu vou deixar em tela cheia, tá? Para colocar as premissas aqui, depois você vai discutindo comigo e olhando no meu rosto. O que nós temos? Nós temos uma síntese de todo o procedimento comum, desde quando o processo vai começar aqui, até quando nós vamos chegar ao seu encerramento lá do outro lado. Vai acontecer muita coisa daqui para lá. Professor, já está cheio, se você riscar desleixado, eu não vou conseguir entender mais nada. Fica de boa, que você vai entender sim. Moçada, o que é importante disso? Mostrar a complexidade do procedimento comum, mas deixar colocado, fincado, algumas regras e normas importantes que vão permitir ter uma visão global. Você não sai desse bate-papo aqui especialista em procedimento comum, mas você sai com uma visão global. E tudo que você estudar a partir de agora vai fazer um sentido danado. Então vamos lá. Moçada, seguinte, quando eu vou discutir procedimento comum, você tem que entender primeiramente que este procedimento comum, ele vai se iniciar, olha que legal, vai se iniciar com a apresentação da pretensão da parte autora. Tá ali. Ou seja, a parte autora, né, eu vou puxar aqui, ó, tentar descentralizar um pouco mais, ela vai trazer a sua pretensão mediante a sua petição inicial, tá? Até aqui não saiu, né? Então vale a pena eu colocar aqui, prometo colocar bonitinho, para você ficar ligado. Ou seja, nós temos ali a petição inicial da parte autora. Pois bem, a parte autora vem, apresenta a sua petição inicial, e qual que é o ato subsequente? O ato subsequente é a admissibilidade pelo juízo. A admissibilidade pelo juízo, está vendo que abriu 3 setas? Abre o quê? Abre a possibilidade de o juiz indeferir a petição inicial, de o juiz julgar liminarmente improcedente a ação ou despachar para citar o réu, que é o que se espera. Tá? Se não der ruim, é o que vai acontecer. Só que é o seguinte, no indeferimento da petição inicial, envolve aqui situações em que nós teremos um problema de ordem processual. A parte não preencheu os requisitos, não tem interesse, não tem legitimidade, a inépcia, né? Não dá para se ler aquele negócio lá na petição inicial, você não entende o que está sendo falado. Aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai dar um puxão de orelha, e esse puxão de orelha consiste num prazo de 15 dias para que haja a complementação ou a retificação da petição inicial. Se houver, boa, tá ótimo, vamos para frente. Se não houver, morreu. Morreu o quê? Morreu o processo. Haverá uma sentença sem resolução do mérito. Isso. O juiz encerra o processo. A parte autora vai perder, né, o brinco praticamente antes do processo começar. Ela vai se dar muito mal. O réu está no sofá. Ele nem sabe que está sendo processado, o processo já começou, o réu já ganhou e ele está de boa. Mas se nós não tivermos vício processual, ainda assim o juiz poderá encerrar o processo também por sentença por uma questão de direito material. Sabe aquele caso que o juiz pega e diz assim, não. Isso aqui o cara não ganha de jeito nenhum, ele não tem razão. E ele não tem razão porque o juiz não sabe chão? Não. Por quê? Porque ele está pedindo alguma coisa que é contrária ao entendimento jurisprudencial do STF, que é vinculante, é contrário a um IAC, a um IRDR, é contrário a uma súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, ou seja, são as hipóteses do 332. Se o juiz perceber que aquilo que está sendo pedido contraria um precedente vinculante e ele não precisa produzir prova nenhuma, ele vai fazer o quê? Vai continuar deixando o réu no sofá. Vai continuar deixando o réu sem nem tomar conhecimento e vai dar ganho de causa a ele. Vai julgar liminarmente improcedente o pedido. Certo, pessoal? Então, na tela aqui. Aqui a sentença também se dá e essa sentença, aqui veja, não tem puxão de orelha, né? Porque o cara está pedindo algo que não pode, então não tem como puxar a orelha. Né? Aqui ele vai simplesmente julgar o mérito, simplesmente julgar o mérito contrário ao interesse da parte autora. Tá?
Nos dois casos são sentença, então cabe apelação, está ali escrito 15 dias. Nos dois casos nós temos a possibilidade de retratação, vale dizer, a partir do momento que a parte apresentar a sua apelação, que a parte autora vai ficar pé da vida, ela vai tentar se defender, ela vai trazer a sua apelação ao tribunal. Quando ela trouxer, o que acontece? Se o juiz perceber que errou, ele tem 5 dias úteis para se retratar. Beleza? Bom demais. Tá aí, pessoal. Então, nós temos a admissibilidade. Se der tudo certo com a admissibilidade, não tiver nem indeferimento, nem improcedência, nós faremos o despacho para citar o réu. O réu vai ser citado. E aí o réu será citado para quê, pessoal? Para participar da audiência de conciliação e mediação. Tá ali. Que é a próxima setinha para cima. Certo? O que você tem que ficar atento em relação a essa audiência? Primeiro, em alguns prazos. Olha só, aqui embaixo. Essa audiência, ela deve ser marcada para 30 dias a partir do despacho de citação, e a citação efetivamente tem que acontecer 20 dias antes do ato. Ou seja, se hoje é dia 1º, eu posso marcar a audiência para daqui 30 dias, e eu tenho 10 dias para que eu promova a citação, para que a parte tenha 20 dias para se preparar. Certo? Beleza. Mas tem mais um prazo, que eu coloquei aqui para cima, que é esse prazo de 10 dias. 10 dias antes da audiência, pode haver um peticionamento por parte do réu dizendo que não quer acordo. Certo? Agora, muita atenção. Basta peticionar que eu não quero acordo para o réu não comparecer? Não. Você tem que ficar muito atento a isso. Só existirá uma única situação em que essa audiência será cancelada e as partes não precisarão comparecer. Quando? Quando a parte autora, lá na petição inicial, que está aqui, disser que não quer acordo, e quando esse pedido, essa petição for apresentada para o réu também não dizendo que não quer acordo. Ou seja, na dupla negativa se cancela, caso contrário se mantém. As partes devem comparecer sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consistente em 2% calculado sobre o valor da causa ou sobre o resultado que a ação pode gerar. Certo? Tem que comparecer. Tem que comparecer com o advogado? Tem que ir parte advogado. Pode só advogado? Sim, se tiver procuração específica, caso contrário não. Tá? Essa audiência acontece. Havendo audiência, nós podemos ter o quê? O acordo, né? Que seria o quê? Basicamente uma sentença. Tá aqui, ó. Uma sentença que será objeto de homologação, né? E vai gerar a resolução do mérito. Se não houver acordo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a intimação da parte, na própria audiência, para daqui a 15 dias ela apresentar a sua contestação, que está aqui no meio. Ela vai vir apresentar a sua contestação. Podemos ter também, no mesmo prazo da contestação, uma formação de pretensão por parte do réu, a reconvenção. É quando o réu ele apresenta uma ação inversa, conexa com a petição inicial, né, no qual ele vai trazer pedidos. Né? Eu brinco com você, é o contra-ataque. Certo? Beleza? Tá bom. Depois disso nós podemos ter réplica, podemos ter tréplica, principalmente se tiver reconvenção vai ter réplica e tréplica, né? Mas fato é que nós vamos seguir com o processo. Tá vendo que tem uma linhazinha pontilhada aqui, ó? Eu vou mostrar para você e vou colocar em tela para você ver isso aqui. Por quê? No prazo da contestação se apresenta a defesa, mas se a defesa não for apresentada, nós temos a revelia. Certo, pessoal? A revelia é a não contestação e ela gera, né, como regra, a presunção de veracidade das informações alegadas pela parte autora, certo? Permitindo, inclusive, o julgamento antecipado e a dispensa de intimação pessoal. Bacana, pessoal? Top! Vamos lá. Depois que nós tivermos, né, a apresentação da defesa do réu, abre-se espaço para o julgamento antecipado de mérito, pessoal. E aqui você vai ver que eu bifurquei a informação, por quê? Porque se esse julgamento antecipado de mérito for possível, ele pode ser total ou parcial. Se ele for total, nós temos uma sentença e o encerramento do procedimento. Só se fala em julgamento antecipado de mérito se não for necessária a produção de provas. O juiz estiver absolutamente convencido daquilo que foi pelas partes arguido. Certo? Legal. Agora é o seguinte, pode ser parcial. Pensa, eu pedi dano material e moral. Em relação ao dano material, a parte concorda que bateu no meu carro. Ela conserta. Então é
incontroverso. O juiz pode julgar. Agora, em relação ao dano moral, a parte diz, ó, você está exagerando. Eu vou trazer testemunha aqui para mostrar que você estava exagerando e que não foi nada e que tua vida está tudo certo. Isso não te gerou um abalo maior. Certo? Nesse caso, o que aconteceu? O processo acabou? Não. O processo continua para julgar o dano material, mas em relação... o dano moral, minto. Em relação ao dano material, nós temos o encerramento com o julgamento antecipado parcial do mérito. Como nesse caso não é sentença e decisão interlocutória, veja na bifurcação ali. Nós temos o quê? Nós temos a continuidade do procedimento, temos uma decisão interlocutória e dessa decisão interlocutória cabe aí de agravo de instrumento. Diferentemente do julgamento de antecipado de mérito total, cujo recurso, melhor dizendo, é o de apelação. Legal, pessoal? Muito bom isso, né? Fica bem claro, bem didática aqui a estruturação. Tá vendo como o processo ele vai caminhandinho, devagar? É um negócio demorado, não tem jeito. Né? Tem uma série de bifurcações, ramificações, detalhes que podem acontecer ao longo do procedimento. Fato é que, não havendo julgamento de mérito, pessoal, nós partimos para a decisão saneadora. Está bem no meio da tela. Ó, a decisão saneadora está aqui, ó. Só que tem uma seta para baixo com informações que nós vamos ver agora. Nessa decisão saneadora, o que é feito? Nós temos a resolução de questões processuais pendentes, nós temos a fixação de quais serão os fatos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória, nós teremos também a fixação das questões de direito que serão objeto de debate pelas partes em juízo. Nós teremos ainda a possibilidade de inversão dinâmica do ônus da prova, ou seja, o juiz pode dizer, olha, essa prova deveria ser apresentada para a parte autora, mas como essa prova está apenas em poder do réu você que traz. Ele faz isso como regra de instrução aqui na decisão saneadora. Para quê? Para que o próximo ato, que é a audiência, a parte que recebeu essa incumbência possa dessa prova, essa prova produzir se desincumbindo do ônus. Certo? Então temos a decisão saneadora. Depois da decisão saneadora, as partes são intimadas para especificar provas e o juiz marca a audiência. Certo, pessoal? Aí nós temos o que, pessoal? Nós temos o que você vê em tela bem no centro agora. A audiência de instrução e o julgamento. Na audiência de instrução, nós temos o que? Essa informação que está bem no centro. Primeiro, uma tentativa de conciliação. Aí nós temos os atos instrutórios, que são preferencialmente ordenados da seguinte forma. Perícia, depoimento, autor e réu, testemunhas, autor e réu. Lembrando que isso pode ser alterado por decisão motivada por parte do juízo. Teremos depois desses atos instrutórios os debates, 20 minutos para o autor, 20 minutos para o réu e também para o Ministério Público se fiscal da ordem jurídica for. Lembrando que pode ser prorrogado por mais 10. E na sequência nós temos a sentença. Encerrou a instrução, vamos para a sentença. A sentença pode ser prolatada em audiência, e as partes já saem intimadas, ou no prazo impróprio de 30 dias, certo? Vamos lá. Tendo a sentença, não interessa se em audiência ou depois, nós temos o que, pessoal? Nós temos que essa sentença vai importar no julgamento. E esse julgamento pode ser mediante uma decisão terminativa, que está aqui em cima, ou resolutiva. Na decisão, presta atenção, terminativa, nós temos coisa julgada formal, ou seja, o juiz chegou à conclusão de que não tinha condições de julgamento. Não tinha condições de julgamento por vícios formais. Na sentença resolutiva, o juiz decide quem tem razão. Julgo procedente, julgo improcedente, julgo parcialmente procedente. De todo modo, o que é mais importante você saber é o seguinte, que a sentença traz a certeza do direito. E que essa sentença ela pode ser objeto de recurso ao Tribunal de Justiça, ao TRF. Que recursos? Está aqui do lado. AP de apelação, AI de agravo de instrumento ou embargos de declaração. Lembrando que esses recursos eu coloquei o AI aqui, pessoal, mas só para ser bem claro para você, né? O AI vai vir de decisão interlocutória, mas são os recursos em segunda instância. Lá nos tribunais superiores, STJ, STF, nós temos o RESP, nós temos o RE, recurso extraordinário, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o agravo interno, o agravo de instrumento em recurso especial ou extraordinário e também os embargos de divergência. Moçada, o que é legal? É legal se entender o seguinte, tá vendo essa caixinha azul dito certeza do direito? Olha só, vou voltar.
Quando nós temos a propositura da petição inicial, nós temos a pretensão do autor. O réu traz as suas pretensões com a contestação e, eventualmente, com a reconvenção. E é na sentença que essas pretensões se tornam direito. É quando nós temos a certeza, é quando nós temos a consubstanciação do título judicial. Tá bom? Depois disso, a consequência, esgotadas as vias recursais, é o trânsito em julgado, que está aqui na parte de baixo, que é a última setinha antes do encerramento do procedimento. Transitado em julgado, nós vamos a quê? Vamos ao cumprimento de sentença, que é a fase em que nós vamos tornar efetivo o direito material. Do cumprimento de sentença, quando se trata de pagamento de quantia certa, 15 dias úteis para o pagamento voluntário, 15 dias úteis na sequência, caso não haja o pagamento voluntário de forma automática, para que eu apresente a impugnação ao cumprimento de sentença. Caso não pago, 10% de multa, caso não pago, 10% de honorário. E com isso, eu encerro toda essa linha do tempo gigante com vocês, passando uma visão geral, porém completa, do procedimento comum. Eu sei que isso não garante 100% das questões em prova sobre esse tema, mas certamente faz uma mega revisão e te coloca em linha na estrutura do todo. O que vai facilitar, eventualmente, em estudos posteriores, você garantir e gabaritar questões de prova. Beleza?